Bom, gente, vamos lá. 15 minutos em 5. Boa tarde, meu nome é Ricardo Carrion, sou trainee Vetor Brasil, trabalho na unidade de inovação do governo do estado de São Paulo. E vou falar um pouco, pretendo falar 3 coisas. Em primeiro lugar, por que é tão difícil inovar no governo? Em segundo ponto, qual que é a visão do governo do estado sobre inovação? E em terceiro ponto, bem rápido, quais são as principais políticas públicas de São Paulo em inovação em governo? Bom, primeiro vamos para essa dicotomia tão difícil, né? Governo de um lado, essa coisa pesada, especialmente no Brasil, e inovação de outro, uma coisa tão dinâmica, uma coisa tão experimental, né? Eu sou advogado, então eu vou tentar ser bem simples. Se a gente for lá, bem rápido nessa parte de juridiquês, esse negócio de administração pública, né? A nossa administração pública, como a maior parte de vocês devem saber, ela sofreu uma influência muito grande de Max Weber, lá, aquele pensador do que no século XIX, comecinho do século XX, trabalhou a ideia de burocracia, né? A ideia de burocracia do Weber, ela era muito influenciada pela sua concepção de direito. A concepção de direito do Weber era racionalidade, formalidade. E isso daí como um promotor do desenvolvimento, né? Só que, se a gente analisar, toda a burocracia gerada por essa concepção de direito, ela é focada na criação de um ambiente de transparência, de um ambiente de previsibilidade. Agora, vamos olhar para a inovação. A inovação ela não acontece num ambiente de previsibilidade. Ela acontece quando você pega determinada coisa e, focando determinado objetivo, você olha de um outro jeito e cria algo novo. Isso é, em linhas gerais, inovação. Então, cria-se, nesse sentido, um paradoxo, né? Por um lado, um governo cujo principal atributo é um ambiente de transparência e de previsibilidade, de foco nos procedimentos, enquanto a inovação tem foco no resultado, independente dos procedimentos, né? Esse é um grande paradoxo e é desse panorama que se geram os grandes gargalos de inovar dentro de governo. Eu quero olhar bem simples, artigo 5º da famigerada Lei 8666, que está completando 25 anos. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo cada unidade da administração pública no pagamento das obrigações obedecer à estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades. Nossa, né? Vamos lá. Tentar entender isso dentro de um contexto de Bitcoin. Meu Deus, como que a gente vai encaixar Bitcoin nesse negócio? E se a gente analisar que não existe só Bitcoin, na verdade existem mais ou menos 1.700 ativos digitais no mundo, né? Como que isso se relaciona? Como que o governo vai conseguir encaixar essa inovação tecnológica dentro das caixinhas estabelecidas pela legislação? E ainda pensando na sistemática dos smart contracts, né? Você tem um smart contract, para que serve a última parte desse artigo de lei? Esse artigo de lei ele tem sua validade, tem a sua importância, não quero negar isso daí. Só quero expor para vocês e deixar claro que inovar em governo é tentar encaixar coisas nas caixinhas que já existem, o que é muito difícil, né? E isso que acontece com a cabeça do administrador público que tenta fazer isso, né? Agora, vendo um pouquinho qual a visão de inovação do governo de São Paulo. Existem 2 áreas majoritárias, e digo majoritárias porque tem áreas de inovação em diversos outros órgãos, né? A gente pensa, por um lado, tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Ciência e Inovação, e, por outro lado, você tem uma secretaria transversal e que tenta trabalhar de maneira intersecretarial seus projetos, que também possui a unidade de inovação, da qual eu faço parte. Essas duas áreas, elas possuem visões diferentes. Por um lado, o desenvolvimento econômico tem uma visão que nós costumamos chamar centrífuga, que é vamos olhar para os arranjos econômicos e vamos, a partir de políticas públicas, tentar transformar e tentar inovar e tentar fomentar novos arranjos econômicos. Então, aí você tem políticas fiscais, aí você tem a tentativa de trazer novos agentes econômicos para o Estado. Então, aí você tem o governo indo para fora e gerando inovação dentro do mercado. Agora, a nossa visão,
que, às vezes, essas visões elas se complementam, elas se cruzam, é uma visão mais centrípeta, né? Como que a gente traz inovação para dentro do governo? Como que a gente pensa novas ferramentas e serviços de maneira inovadora e capacitando os servidores públicos e fomentando a adequação e a modernização desses serviços e ferramentas às necessidades e demandas da população? Essa é mais ou menos a nossa visão e que, de certa forma, permeia todos os nossos projetos. Vamos um pouquinho falar sobre quais são as principais políticas públicas do Estado de São Paulo de inovação em governo. O PitGov, que talvez seja o projeto mais famoso que a gente tem, em que consiste? Consiste numa ação de fomentar testes por startups em serviços e ferramentas do governo. Temos aqui o Colab, que foi um dos ganhadores da última edição do PitGov. Em que consiste? Consiste em você ter uma ferramenta jurídica a partir de um chamamento público que seleciona essas startups e testa durante um período restrito de tempo essas tecnologias, fomentando inovação dentro do governo, fomentando que as startups se desenvolvam, ganhem um selo de gestão pública, ganhem um selo de impacto social, e assim cheguem de maneira mais robusta para o próprio mercado. O Acessa Campus é um outro projeto nosso, que ele é a ressignificação de um projeto lá dos anos 2000, que chama Acessa São Paulo. Acessa São Paulo consistia em como que a gente pode levar internet para populações em diferentes locais do estado, né, em municípios pequenos, em zonas periféricas. Só que agora, com o celular, com essa nova onda de smartphone, não perdeu um pouco do sentido, né? Não totalmente, mas perdeu um pouco do sentido da gente falar em inclusão digital. Por que não a gente começa a falar em inovação e empreendedorismo, em inclusão ao empreendedorismo, inclusão a novas habilidades? E é nesse contexto que se insere o Acessa Campus. Consiste em pivotar inclusão digital e criação de lan houses públicas para inclusão ao empreendedorismo, cultura empreendedora e coworkings públicos. Estamos inaugurando, começou a operação na semana passada, o primeiro coworking público do estado de São Paulo. Fica lá no Parque da Juventude, uma área linda, antigo Carandiru, para quem não sabe, totalmente aberto. Se vocês quiserem visitar, estamos aí à disposição. Tem inclusive uma sala que, se vocês quiserem trabalhar lá, estão totalmente convidados. O Ilumina SP, ele consiste numa ação do Estado de São Paulo de pensar de que maneira a iluminação pública pode ser gerada e criada a partir de inovações tecnológicas. Mais especificamente, estamos olhando para a infraestrutura e pensando de que maneira municípios, e aí entra um gargalo de federalismo citado aqui por um colega, de que maneira o Estado pode se posicionar como fomentador de tecnologias e utilizar a sua capacidade técnica de elaboração, criação, gestão de projetos de parceria público-privadas para a criação de modelagens padrões para municípios. Essas parcerias público-privadas contemplam ativos digitais, podem contemplar ativos digitais e outras inovações tecnológicas. Contrato de impacto social, só para finalizar aqui, ele não tem logo porque ele é um contrato, então ele tem que ser mais chato mesmo, né? O contrato de impacto social ele consiste em você não reverter a lógica da licitação, mas você pensar em licitar, em conseguir determinado avanço social, olhando para o produto, olhando para aquilo que é gerado e não pensando no melhor preço, por exemplo. Então, no caso aqui estudado por São Paulo, e que foi um estudo de 2 anos e meio, que envolveu diversos agentes, entre INSPER, entre BID, olhamos para a educação do Estado de São Paulo e pensamos, poxa, temos tantos gargalos, temos uma educação que precisa de tanto apoio. De que maneira o Estado de São Paulo pode repensar a sua sistemática de parcerias com privados e pensar em remunerar esse parceiro privado a partir daquilo que ele efetivamente consegue saber. De um lado, gerou-se um grupo de controle, do outro lado, um grupo de atuação. O Estado vai atuar nesse grupo, o parceiro privado contratado pelo Estado vai atuar nesse grupo e, a partir da modificação dos indicadores sociais, que serão feitos a partir de ações desse contratado, a partir dos indicadores, o Estado remunerará esse parceiro privado. Então, o Estado só paga aquilo que ele conseguir de melhoria social. E isso pode parecer poxa, o que isso faz sentido com o GovTech, né?
Não vai haver nenhuma mudança na gestão interna das escolas, são ações externas. E essas ações externas podem ter o uso de novas tecnologias criadas e aplicadas por esse parceiro privado. Obrigado, novamente, está aí meu e-mail, está o site do PitGov do Acessa, estou à disposição para quem quiser conversar. Pode tirar esse aí, do lado de cá. Pode. Não. Pode. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, Luiz. Muito bom estar aqui nesse evento com um monte de gente conhecida. É uma pena que é uma bolha, mas também é legal estar na bolha porque a gente revê pessoas queridas que só se encontram nesses momentos. Meu nome é Rodolfo, sou um dos fundadores da Move Brasil. O Ricardo está aqui comigo, é meu sócio, um projeto que começou em 2014. E hoje eu vou falar rapidamente, em 5 minutos, um pouco o que a gente está fazendo, como que é a nossa luta para tentar ter uma solução de GovTech no ambiente super hostil à venda para governos, principalmente inovação. Primeiro, eu vou falar um pouco do panorama, né? A nossa solução é para a cidade, então eu vou falar do panorama de cidades. No Brasil, a gente tem 5.570 cidades, 89% delas têm menos de 50 mil habitantes. Existe uma diversidade regional gigantesca quando a gente olha para a capacidade de geração de recursos localmente, base tributária, renda per capita, PIB, a distância em que essas cidades estão dos grandes centros urbanos. O Brasil é um país muito grande. É importante falar também sobre as responsabilidades. No Brasil, a gente tem uma cidade de 1.000 habitantes com uma responsabilidade muito similar a uma cidade de 10 milhões de habitantes. Isso inclui responsabilidade por serviços super complexos, como saúde e educação, onde a gente necessita de uma capacidade institucional naquela localidade para conseguir lidar com aquela política pública. E, por último, existe uma diferença muito grande de capacidade institucional. Alguns dados de 2015, quando a gente olha cidades com menos de 200 mil habitantes, que é 97,3% dos municípios brasileiros, nem 50% dos prefeitos têm formação superior e nem 30% dos servidores públicos comissionados, que teoricamente são a elite do servidorismo na localidade, que é o cara que é convocado para pensar numa política pública, para fazer parte do projeto de governo junto com aquele gestor que acabou de entrar. Então, o panorama de cidades, especialmente cidades pequenas e médias, que não conseguem ter carreiras, um secretário ganha R$ 2.500, R$ 3.000 no município pequeno, os cérebros saem das cidades para ir para as capitais. O panorama dessas lideranças públicas locais e o corpo técnico local é de uma complexidade muito grande, por um lado, do ponto de vista de serviço e de resultado que você precisa implementar, porque a sociedade está pedindo mais. Por outro, esses gestores se veem paralisados porque não conseguem ter muita alternativa para melhorar e para formar um quadro técnico qualificado para conseguir melhorar e implementar a política pública de qualidade. Então, nesse contexto, o que a gente faz? A Move é um negócio de impacto social focado na melhoria da qualidade de tomada de decisão de atores e pessoas e organizações nas cidades brasileiras. Só que a gente foca num ator específico. A gente hoje está focando no gestor público, que é um ator local que toma decisão, né? People e organizations são pessoas, nesse caso é uma organização, é a prefeitura, e a gente está
restringindo um pouco mais o foco ainda, a gente quer olhar para cidades com menos de 200 mil habitantes somente. A gente acredita que cidades maiores têm alternativas para conseguir acessar apoiadores, solução, contratar pessoas para conseguir resolver os seus problemas. Então, a gente está atuando no nicho de mercado que dá no total aí de aproximadamente 5.420 cidades no Brasil que tem menos de 200 mil habitantes. Então, a gente quer olhar para o gestor público e munir esse gestor público de ferramentas para que ele consiga implementar políticas públicas de qualidade. E aí a gente faz um recorte ainda maior, porque esse tema aqui ainda é um pouco abrangente, mas daqui a pouco eu explico qual que é o outro recorte que a gente faz quando a gente olha para políticas públicas. Então, na prática, o que é isso, né? Como é que a gente consegue chegar em um monte de cidade que não consegue pagar a solução, tem um corpo técnico pouco qualificado? A gente utiliza tecnologias para nos auxiliar e escalar a nossa solução. Então, a gente utiliza inteligência de dados, visualização de análises, junto com um conhecimento profundo em governos. Então, hoje somos uma equipe de 14 pessoas, tanto a equipe de tecnologia quanto a equipe de consultores tem que conhecer muito da dinâmica de cidades, como é que cidades funcionam, e a gente pega tudo isso junto para conseguir ajudar as cidades com melhores decisões, e nesse caso o gestor público a tomar melhores decisões para que a cidade dele se desenvolva. Num framework bem simples, ali em cima a gente tem o nosso problema, que eu já mencionei. A gente tem duas alavancas que a gente acredita que a gente pode chegar a resolver aquele problema. Um é melhorar a capacidade institucional e, por outro lado, é facilitar o engajamento cidadão. E essa é uma solução que é um subproduto da primeira. E aí as duas soluções embaixo, né? A gente tem o Move para cidades e tem o Move Brasil, que nada mais é que o nosso portal. Se vocês entrarem, é um compilado de dados de políticas públicas e análises de todas as cidades do Brasil. Mas o foco que eu quero dar aqui nessa apresentação é o Move para cidades, que é a solução que a gente tem focado bastante. A gente tem algumas outras coisas, mas esse tem sido o nosso foco nos últimos 8 meses. Eu vou explicar um pouco mais ela. Basicamente, é uma plataforma SaaS, em que nessa plataforma a gente consegue fazer capacitação das equipes técnicas locais, a gente consegue identificar problemas de ineficiência, e aí é outro recorte que a gente faz. Hoje a gente só olha para finanças públicas, como é que a gente consegue identificar ineficiência no gasto, ineficiência na arrecadação do município. A gente já tem uma grande quantidade de soluções que foram implementadas em outras cidades, ou soluções que podem ajudar aquele problema específico que a gente desenvolveu com os nossos especialistas, e a gente apoia essas cidades via uma tecnologia, e eu vou mostrar aqui algumas telas dela, para conseguir fazer com que, uma vez que ele identificou o problema, ele tem um time capacitado, a gente vai guiar essa cidade pela solução. Então, ele paga minimamente uma assinatura de 1 ano, e a gente fica 1 ano com esses municípios que estão assinando, promovendo melhorias do ponto de vista fiscal, gasto e arrecadação nessas cidades. Aqui eu gosto de mencionar, são as 3 cidades que toparam lá 8 meses atrás fazer um piloto, São Cristóvão do Sul, Luiz Alves e Remígio. Essas 3 cidades foram super inovadoras e toparam contratar a gente. São cidades bem pequenas, como vocês podem ver, 5 mil, 12 mil e 19 mil habitantes, que nunca conseguiriam ter um acesso a soluções de qualidade especializada para melhorar a eficiência. O baseline que eu coloco aqui é a quantidade que a nossa tecnologia conseguiu avaliar de ineficiências dos municípios. Então, por exemplo, São Cristóvão, o nosso baseline foi de 5 milhões de reais, aproximadamente 4,9, que a tecnologia conseguiu varrer e entender. E o que a gente pegou de ação e de implementação de melhoria que a gente tem feito lá e capturado foi 959 mil reais. O projeto se paga o custo que teve em mais de 20 vezes. Então, tem Luiz Alves, foram esses três melhorias. Aqui a gente já tem alguma solução hoje em aproximadamente 400 cidades, não aquela solução, mas algum diagnóstico que a gente fez. E aqui uma parceria que a gente assinou com o governo do estado agora, então todos os municípios do estado de São Paulo têm acesso, somente 100 aderiram, tá? Uma parceria com a Invest São Paulo. Todos poderiam ter acesso gratuito, somente 100 aderiram. Aqui algumas telas da solução, acho que não vale a pena a gente entrar, mas aqui são as ineficiências identificadas, aqui são as ações com base nas ineficiências, aqui é o passo a passo de cada ação, priorizado em custo político, tempo de implementação, tempo de retorno. Aqui é uma estimativa, se todas as cidades do Brasil implementassem isso, a gente teria 13 bilhões de reais em melhoria de eficiência, que foi o que a gente teve de menor eficiência, 5% em algumas cidades que a gente atuou. E aqui eu coloquei alguns
Desafios que a gente tem, que acho que o Luiz tinha pedido para trazer, a gente pode explorar mais nas perguntas, mas basicamente as compras públicas, a 8666 é um grande desafio hoje. Tecnologia, hoje eu contrato o desenvolvedor e estou competindo com fintechs, então eu não consigo pagar nem 1/5 do que esses caras pagam. E tem muito pouco dinheiro, por último, para startup que está olhando para esse setor, né? Tem startup muito mais atraente que, se eu fosse um investidor, eu não investiria em mim mesmo, eu investiria em outros negócios que dão muito mais retorno. Apesar de a gente promete bastante. Então, acho que esses são um pouco dos desafios, acho que a gente pode explorar um pouco mais. Obrigado. Oi. Meu nome é Mariana, eu sou cofundadora do Brasil Lab. Queria agradecer o CLP e o MLG pelo convite. E a nossa história, na verdade, se confunde com a história do CLP, né? O Brasil Lab hoje é uma associação independente, mas nasceu como uma demanda dos gestores que passaram pelo CLP de como encontrar, como implementar inovação dentro das gestões dele. O projeto cresceu tanto que saímos do CLP, né? Fizemos uma spin-off e hoje o Brasil Lab está crescendo bastante. A gente nasce com esse intuito de ser um hub, de fomentar a inovação no setor público. A gente acredita muito, e a gente sempre repete, que o governo não vai fugir desse movimento que a gente conhece. Então, o varejo, que é um setor super tradicional, foi atacado, né, pela inovação, o setor bancário, a educação. Então, o governo não é diferente. O governo vai, uma hora ou outra, ter que incluir inovação e tecnologia dentro da sua gestão. E a gente acredita muito na tecnologia no setor público porque é muito mais em conta, o impacto é muito maior, ela é escalável e ela é replicável. Então, a gente acredita, a MOVE está contando, né, está levando inovação para municípios pequenos que, de outra maneira, não teria como contratar os serviços deles, provavelmente pelo valor, né, não teriam nem acesso. Então, a tecnologia permite que esses serviços cheguem a um preço acessível para um município e permite que ela seja replicada para outros municípios. Então, isso a gente acredita que a inovação, uma hora ou outra, tem que chegar no governo. E vou menos me explicar e pegar mais nos pontos de desafio que o Rodolfo falou. A lei de licitação é um desafio. Então, a gente tem no Brasil Lab um programa de aceleração, a gente acelera startups, ajuda eles a desenvolverem um modelo B2G e depois implementa em alguns municípios num contrato sem contrapartida financeira. E aí a gente provou toda a nossa teoria de que existe demanda pelo gestor público, existe oferta pelas startups, e agora a gente está num ponto que a gente quer criar um caminho perene para a contratação dessas startups pelo setor público. É esse o nosso calcanhar exatamente agora. Então, a lei de inovação, a lei de licitação não ajuda, a lei de inovação não está necessariamente bem estabelecida para formar esse caminho, a lei do servidor também é outro desafio. Então, hoje o nosso desafio é como tornar essa pauta importante para os gestores públicos e como colocar um caminho em que gestor público e startups fiquem confortáveis em fazer negócios. A gente sabe que uma startup não tem todas as certificações necessárias, todo o tempo de experiência necessário para fazer um processo de licitação. Então, esse é o nosso calcanhar também, né? É buscar esse caminho para fomentar a pauta, para que essa pauta seja importante e para que essa contratação seja feita de uma forma mais tranquila para todas as partes. Que mais que eu conto para vocês? A gente está com uma série de implementações de todas as startups que passaram pela aceleração do Brasil Lab, inclusive com a Beth Jucá, que acho que é colega de vocês, né, lá em Juiz de Fora, e está rodando super bem. Vou contar esse caso que eu acho super emblemático, é uma enfermeira digital que engaja pacientes que têm doenças crônicas em seus tratamentos. Então, uma das maiores dificuldades de retorno às UBS são pacientes com doenças crônicas que já passaram pelo médico e não seguem a regra, a prescrição. Então, quando o paciente entra na UBS, o
Cuco Health, que é esse nosso parceiro, essa startup, tem um aplicativo onde a enfermeira coloca toda a informação medicamentosa daquele paciente e ele vai para casa com um aplicativo, com uma enfermeira digital na mão dele. Então, a gente vê a tecnologia muito na prática, ajudando o cidadão na ponta. Então, a gente vê essa conexão. O empreendedor que quer ter impacto, ele não pode não pensar em trabalhar com o governo, porque impacto precisa de governo. O cidadão se beneficia muito disso. A gente precisa encontrar o caminho em que governo e empreendedores se conversem de uma forma a perenizar essa parceria. Bem. Bom, legal. Muito bom saber que as coisas estão andando. Bom, eu acho que eu fiz uma fala aqui no princípio, né, do evento, e talvez mais do que trazer algo de muito novo, eu fiquei muito feliz de ouvir vocês contando. Acho que eu tenho a felicidade de me conectar de alguma forma com, acho que, boa parte das iniciativas. O Vetor, eu sou do Conselho do Vetor, o Zé eu conheço de muito tempo, o Brasil Lab, o programa acontece aqui no campus, então eu sou embaixador do Brasil Lab, então eu tenho bastante relação com todas as iniciativas e vejo, por um lado, com otimismo a evolução e com preocupação que boa parte dos desafios que eles trouxeram já são mapeados há muito tempo, né? Então, não é nada de novo que a gente está trazendo aqui. E me preocupa porque a gente não tem tempo a perder. A gente não tem tempo para gastar tentando entender ainda mais o desafio. A gente tem que começar a solucionar, né? E aí é onde eu sinto que a gente patina muito, né? A gente patina muito porque solucionar esses desafios aqui, eles exigem a combinação de fatores que dificilmente a gente vai ter todos eles bem alinhados astrologicamente, politicamente, economicamente, para a gente dar um passo que vai ser certeiro. Para a gente começar a solucionar isso, a gente tem que fazer o que a gente está pregando. A gente tem que buscar inovar, com o conforto que provavelmente a primeira coisa que a gente fizer não vai ser a melhor, né? Um exemplo, a própria lei de licitações. A gente teve já alguns ensaios de tentar melhorar uma lei que está completando 25 anos, e em todos eles o capítulo final foi decepcionante. Isso é um ponto que me parece demonstrar de maneira muito clara como a gente realmente não tem vontade ou não tem a força de dar um passo determinante na direção de solucionar esse problema. E eu acho que ele vai continuar vindo à tona. Eu trabalho aqui com muitos empreendedores. Diversos deles têm soluções, produtos, tecnologias que cairiam como uma luva para solucionar problemas do governo ou problemas da relação entre governo e cidadãos, ou problemas ligados a regulações do governo que habilitariam setores inteiros a existir ou a se desenvolver. E o que eu sinto é que há um certo desânimo de encarar esses problemas justamente pela lentidão com a qual a solução vem sendo implementada. E aí, eu acho que, voltando na fala do Zé, né, eu acho que a gente tem, primeiro, um desafio de ampliar, né, essa bolha. Talvez ficar pregando para os convertidos, eu acho que é importante, mas pregar para as massas vai ser ainda mais importante daqui para frente. A segunda coisa é que os convertidos, eles precisam continuar convertendo outros, né, e continuar convertendo outros que tenham capacidade de ação. E eu acho que existem grupos e pessoas aqui dentro que fazem parte desses grupos que têm, se não a possibilidade, mas o dever de provocar essas discussões nos seus círculos e nas suas esferas de decisão para a gente conseguir avançar nesses pontos que são os centrais, né? Seja do lado do governo, seja do lado dos empreendedores, seja do lado do capital que vai financiar empreendedores, porque tudo isso eu acho que está contribuindo para a gente dar passos muito menores do que os que a gente poderia. E é curioso, porque à medida que a gente dá passos mais lentos, a tecnologia está dando passos muito rápidos, né? Eu trabalho diariamente com isso e eu vejo, por exemplo, que essa semana que passou foi uma semana que eu acho que a gente deu um avanço bem significativo como humanidade quando a gente olha o que foi apresentado, por exemplo, no Google I/O.
né? Não sei se vocês acompanharam, mas tudo que foi apresentado, principalmente um produto específico, que é o Google Duplex, né? Que é basicamente a interação absolutamente natural entre uma máquina e um humano, como se fossem duas pessoas interagindo numa conversa de telefone. Isso mostra que a velocidade com que a tecnologia está avançando, ela, infelizmente, no caso do setor público, ela está anos-luz à frente da velocidade com que ela vem sendo implementada. Então, o que o Zé colocou ali, né, todo o avanço de acesso aos dados, computação desses dados, visualização, está andando muito mais rápido do que nos últimos 30 anos. Nunca antes na história da humanidade a gente teve tanta capacidade computacional. Nunca antes na história da humanidade a gente teve tantos dados a processar. Nunca antes na história da humanidade a gente gerou tão poucos insights do lado do governo. Então, a gente continua fazendo as coisas de uma maneira um pouco artesanal. Então, isso me incomoda um pouco, e aí eu jogo a provocação para vocês, que é: o que a gente vai fazer a respeito? Porque parece que é um problema super distante, né? Mas está todo mundo aqui participando de um programa de formação de líderes públicos. Todos nós aqui trabalhamos direta e indiretamente no setor público ou com o setor público. O que a gente vai fazer? É uma pergunta, porque, de novo, não vai ser, acho que, um toque de Midas que vai resolver isso. Eu acho que se essa agenda vai evoluir, ela vai depender da gente avançar na construção, talvez, de uma visão não necessariamente comum, mas minimamente alinhada, de como a gente vai atacar e solucionar esses problemas. E aí eu espero que os próximos eventos a gente consiga efetivamente construir ou, eventualmente, discutir quais são os passos que a gente vai tomar, dadas algumas janelas de oportunidade, para ter concretude e velocidade no nosso desejo de impactar mais pessoas com tecnologia, tendo o governo como plataforma, né? Acho que é isso. Senta aqui, eu vou chamar uma cadeira disso. É que é por ali, ó? Sim, é muito pelo lado. Ah, não sei se Meia lua. Pessoal, igual a dinâmica anterior, quem se sente convidado a começar um bate-papo? Pedro? Isso. Boa. Sim. Pega o microfone. Pode falar. Aí é o... Aqui o microfone aqui. Seu microfone, né? Parte pretinho. Aqui, ok? Bom, meu nome é Saulo. Eu sou de uma ONG chamada Dado Capital. E a função da ONG Dado Capital é construir uma ferramenta de gestão de risco regulatório. Eu moro em Brasília, moro em São Paulo e agora também em João Pessoa. E esse ano completam 40 anos que eu trabalho nessa área de convencer o governo, e já fui do governo também. O que eu queria colocar aqui, na linha de que vocês acabaram de falar, é o que pode estar faltando, independente de tecnologia ou não, porque eu tenho 25 anos que eu trabalho tentando mudar a Lei 8666. Tá? Desde que ela foi promulgada. E outro exemplo que aconteceu comigo, numa associação muito forte, onde o Google fazia parte, primeira semana de governo de um prefeito que naquela época assumiu, foi colocada uma ideia para o prefeito para construir um prédio parecido com esse aqui, mas junto, e as empresas iriam pagar esse prédio para construir algo semelhante. No fim, obviamente que não deu certo, por burocracia, etc., o Google resolveu fazer por conta própria. Eu participei dessa história. Então, assim, só porque eu queria dar essa dimensão, porque às vezes a gente fica pensando, pô, nós temos tecnologias que estão avançando, pessoas do governo, como ele, né, eu acabei de ouvir a sua fala, cada dia que passa tem gente do seu nível do governo. Tem ex-funcionário meu, fui da IBM também, que pediu demissão da IBM, trabalha no governo. Tem gente no governo que fala 3 línguas, conhece profundamente questões que nós, da iniciativa privada, colocamos para eles, às vezes mais do que a gente. Mas eu acho que o grande problema é a linguagem. A iniciativa privada, não adianta só você ter a concepção
saber o que é necessário fazer e tomar a posição, não estou dizendo que ninguém está tomando essa posição, de chegar para o governo e falar, olha, nós sabemos o que é bom e eu queria apresentar para vocês. Então, alguma coisa tem que mudar, até hoje não está dando certo, alguma coisa tem que mudar na maneira em que as pessoas tentam, não sei nem se a palavra mais é convencer, estabelecer com o governo alguma para avançar. Quer dizer, o que adianta fazer tudo que a gente fez? Eu fiquei sem entender, por exemplo, como é que você fez os contratos e se não houve uma licitação nessa cidade, tem que haver. Então, isso daí, essa barreira, vai acontecer enquanto não houver uma transformação nessas barreiras que o André falou, nós estamos discutindo isso há muito tempo, nós vamos continuar com o mesmo problema. Quer dizer, as coisas evoluem, mas os problemas são os mesmos, né? Tem uma máxima do pessoal de tecnologia que fala assim, as grandes tendências, primeiro a adotar, são os nerds. O segundo, somos nós, pessoas. Antes das empresas, né? Até pouco tempo atrás, tinha empresa que proibia o uso de Facebook. Terceiro, as empresas. E quarto, o governo. Então, a gente tem que entender um pouco, o que eu queria dizer, entender um pouco a lógica de como funciona o governo, está mudando, para poder interagir mais e melhor e tentar avançar. Esse é o ponto. Acho que a sua pergunta foi o que falta, né? Assim, a gente tem como usuário cidades, mas a gente não vende só para cidades, a gente vende para organizações que querem ajudar as cidades também. Mas, quando a gente vende para a cidade, é uma coisa que na sua fala é um alerta muito grande para a gente, algumas coisas, né? Mas como a gente convence? Hoje, pela legislação, eu não posso interagir com ninguém para convencer ninguém de que a minha solução é boa. Então, essa comunicação é ultra delicada. Então, não tenho nem que... Assim, se eu quero convencê-lo, só se eu chamar alguém aqui para ver minha apresentação. Então, assim, os mecanismos são ultra limitados e a chance de isso dar um problema é altíssima. E aí entra na segunda parte da minha pergunta. Quando eu estou trabalhando com cidade pequena e média, a gente fez um experimento de ligar para cidades e fazer um processo de vendas. Quase 75% das cidades que a gente entrou em contato querem adquirir a solução, só que a gente entra a partir do momento que ele fala que ele quer, ele precisa licitar. E a partir do momento que eu começo a falar de licitação, eu tenho que sair fora. Se eu quiser fazer as coisas corretamente, eu não posso colaborar com ele em nada. E é isso que a gente tem feito. E aí, dessas todas, a gente chega a zero. Em situações, a gente chega a zero. O município que tem capacidade técnica para licitar uma solução tecnológica, ele muitas vezes nem entende. Ele entende o que está por trás, um pouco do objetivo. Então, assim, não dá para convencer. Acho que a gente tem que... Não sei como é que dá para fazer, se tem mecanismos. Já tem alguns mecanismos de colaboração, mas ainda é muito incipiente. Quando você vai para a cidade pequena, a cidade nem pensa nisso. E segundo, depois que o cara está convencido, se ele se convenceu por algum motivo, para ele, de fato, o prefeito pedir e o cara da licitação fazer, o processo é uma distância muito grande. Não acontece. Só queria responder uma parte da sua provocação, que é o empreendedor chegar para o gestor público e falar, eu sei, a minha solução é a melhor. Durante a aceleração do Brasil Lab, a gente leva os empreendedores para conhecer equipamentos públicos. Então, no nosso primeiro ano, a gente teve uma solução de saúde e levamos esses empreendedores, que, na verdade, tinham desenvolvido seus produtos para o setor privado, para conhecer as UBSs. E o empreendedor lá, fazendo seu super pitch, uma solução fantástica, ele falava assim para a diretora da UBS, não, porque aí eu te dou relatórios 24/7, é tudo online, automático. Ela falava, não quero. 24/7, não quero, não é essa a minha realidade. Me dá um relatório por semana, me dá um relatório a cada 2, 3 dias, já está ótimo. Então, o empreendedor tem que também ter essa empatia com o gestor público, entender a realidade do setor público, que é diferente da realidade do setor privado, e entender que o gestor público lida com uma realidade completamente diferente de uma pessoa do departamento de compras de uma empresa grande. Então, o empreendedor tem que ter essa empatia. Que pode ser tão difícil quanto. Uma das perguntas que eles nos fizeram, que a gente ficou assim, falou, não, mas e se eu for lá? O tema de corrupção hoje é super, né? Então, e se a gente for lá e o cara falar, não, mas olha, tem um jeitinho aqui? Eu falei, e se você for numa empresa privada e o cara do departamento de compras te falar a mesma coisa?
né? Então, não tem essa barreira. A gente está buscando fazer o melhor possível. Então, não é que o setor público é um monstro, né? Tem muita gente boa tentando inovar, mas você precisa ir pensando em como aquele seu produto vai impactar o setor público. A gente vê também, às vezes, startups de educação falando, não, mas a minha solução está no Bandeirantes, a minha solução está no Veracruz. E, na verdade, para o setor público, ele tem que contar, por exemplo, quantos % de evasão escolar aquilo ali vai reduzir no município do cara. Então, o pitch é diferente porque a realidade é diferente. Falando de como o governo contrata, no ano passado, a gente fez um evento na Prefeitura de São Paulo, o título era exatamente esse, Contratando Inovação, e a gente discutiu, além da questão dos NITs e um pouco da 8666, mas a maior dificuldade é que, assim, o que a gente propôs? Que se criasse um grupo colaborativo para construir formas de ensinar startups a competirem em processos de governo e ensinar governos a construírem editais para inovação. Porque é muito difícil, não existe muito essa troca. O governo do Estado de São Paulo é um pouco pioneiro nisso, de Minas muito mais, mas o governo ele não tem muita flexibilidade para conversar quando ele quer fazer alguma coisa. Então, se as pessoas que estão interessadas em fazer algo se reúnem de forma colaborativa, por exemplo, a SP Stars aqui em São Paulo tem uma advogada que entende muito de questões de contratação de startups. E ela super se colocou à disposição da comunidade à época para falar, olha, vocês têm soluções para o governo, eu tenho o conhecimento jurídico para orientar vocês. Então, acho que é parte da comunidade empreendedora local e das pessoas que são responsáveis por ativação dessas comunidades se juntar de forma colaborativa. Eu trabalho num programa que é parecido ao Acessa, não com Acessa Campus necessariamente, mas com o programa Telecentros, que nasceu em 2001, e hoje existe o programa FabLab da Prefeitura de São Paulo. E mês que vem a gente lança o nosso primeiro coworking público. E é tão louco porque é nosso, é do governo do estado, nunca é do cidadão paulista. Então, poderia facilmente ser uma única coisa. Os governos não se conversam nas suas esferas. Então, discutir integração, ela é muito de fora para dentro. Acho que cabe a cada agente público aqui daqui, na sua esfera de atuação, dizer assim, olha, a Prefeitura de São Paulo está lançando um coworking, e o governo do estado também. Não pode ser uma rede só, porque tem que ser o coworking da prefeitura e do governo. E aí o governo federal está lançando uma rede de coworkings públicos também. Então, te tem em 3 instâncias o mesmo programa, que poderia ser uma rede, que poderia funcionar igual, impactar o maior número de pessoas, e não consegue. Quanto ao 8666, acho que é a 6ª vez que vai existir uma reforma nela agora, né? Se eu não me engano, está na Câmara. O deputado federal responsável é o deputado Vitor Lippe. Ele montou recentemente um grupo que está propondo alterações na legislação, mas eu acho muito válido que agentes públicos, de um modo geral, peguem os textos da 8666, principalmente quem tiver auxílio jurídico, porque é chato pra caramba, e comecem a fazer comentários nesses textos e enviem para a Câmara, de alguma forma, né? Enviem para alguém para falar sobre isso, para discutir sobre isso, porque esses deputados, eles também estão nas bolhas deles. Eles estão nas bolhas deles, quais são elas? As do agronegócio, as da indústria. Eles estão nessas bolhas porque são as pessoas que chegam neles para conversar. Então, se a gente que está pensando inovação... E aí é um outro ponto. A gente fala de tecnologia do ponto de vista ferramental. O governo precisa de tecnologia social hoje. Tecnologia do ponto de vista ferramental, a hora que o governo quiser contratar, ele vai contratar. Nem que ele contrate de uma grande que vai contratar uma pequena para fazer o serviço interno para ele, entendeu? Então, o que a gente precisa ensinar para o governo é tecnologia social, eu acho. Agora, que falta isso dentro dos gestores públicos. Capacidade técnica as pessoas têm, mas as equipes elas estão cada vez mais enxutas. Mesmo dentro do governo, a quantidade de servidores se aposentando e servidores que entendem processos comuns, porque assim, é muito fácil falar de inovar, mas se você vai falar para um servidor que está há 30 anos sobre um contrato de impacto social, ele não tem nem ideia de como ele instrui um processo num contrato nesse formato. Então, precisa começar nesses servidores, eu acho. Faltou só você falar seu nome. Camila.
Não, eu ia complementar só, eu acho esse ponto, né, e eu acho que existe uma linha comum que acho que a gente deveria olhar, que é que os servidores eles querem fazer o melhor. Eu acho que a relação antagonista ela não tem que existir de maneira nenhuma na cabeça nem do setor privado e nem do setor público, apesar de que existe em alguma medida. Mas, apesar dessa questão, né, da boa vontade e do propósito que o servidor público tem e que a atividade dele quase que demanda dele, mas eu acho que tem um ponto que é talvez além da 8666, né? Porque a 8666 ela é instrumental, né? Ela é um instrumento pelo qual você realiza compras. Existe uma outra questão que aí é onde eu acho que talvez a gente tenha evoluído pouco e recentemente tivemos uma oportunidade de evoluir e não evoluímos, que é como a gente trata o erro no setor público, né? E aí o erro ele é algo muito ligado à inovação. Então a responsabilização do servidor, a legislação do servidor, que tem nada a ver com a 8666, ela é uma outra legislação, mas ela rege basicamente a cultura do serviço público, né? Então, a cultura do serviço público ela também precisa ser, de alguma maneira, impactada para a gente avançar nas questões mais instrumentais. E, recentemente, a gente teve, né, um instrumento que estava para ser aprovado pelo presidente, que acabou não sendo aprovado, que não era ideal, mas ele reduzia em muito a percepção de qual é a punição em relação ao erro pelo servidor público. Isso resolveria todos os problemas? Certamente não. Mas eu acho que isso destrava algumas questões ligadas à cultura interna e à capacidade dessa cultura de receber inovação e implementar inovação, que eu acho que é um ponto que é o outro lado da moeda. O primeiro lado é a da aquisição, o outro lado é da responsabilização de quem efetivamente quer inovar. As duas coisas, acho que elas têm que andar juntas. Bom, boa tarde, me chamo Leonardo, sou da Prefeitura de Teresina. Cheguei um pouco atrasado, o voo atrasou, né? Tem um tráfego aéreo aqui em São Paulo já tarde terrível, mas gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências, né? A Prefeitura de Teresina tem conseguido desengessar, né, a gestão através de parceiros, né, com parceiros internacionais. Experiências muito bem-vindas têm chegado até nós, e nós temos conseguido deslanchar, de certa forma, através de alguns financiamentos de parceiros internacionais. A lei de licitações, de fato, é algo que nos preocupa muito, porque engessa muito a gestão pública, mas, além dela, nós temos toda uma conjuntura que impede, a verdade é essa, é o sentimento que eu tenho, enquanto servidor público, que impede a inovação e que impede até mesmo, em muitos aspectos, a modernização da gestão pública, né? Isso aniquila diversas ideias bacanas que nascem, mas elas já nascem natimortas praticamente, porque quando o empreendedor ele observa toda a conjuntura, ele já fica extremamente desmotivado, a não ser que seja uma pessoa extremamente aguerrida, como os nossos companheiros da MUOV, que persistentemente já vem trabalhando há bastante tempo. Bom, queria só colocar uma questão. Também acho que nós devemos provocar o governo federal nesse sentido, na mudança dessa conjuntura toda, através da Câmara e do Senado, mas também não seria o momento da gente começar a atrair investimentos, por exemplo, como outros investidores, através do próprio Banco Mundial. As regras do Banco Mundial são mais flexíveis e outros entes internacionais são mais flexíveis para contratos. E eles têm investido na modernização da gestão pública, né? Então, será que não seria interessante a gente começar a provocar esses agentes, né, na liberação ou na criação de linhas de crédito específicas para os municípios que possuem uma população inferior a 200 mil habitantes? A gente tem visto diversos investimentos, né, mas municípios que possuem 800 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, 2 milhões, mas a gente sabe que o maior gargalo do Brasil se encontra justamente nos menores municípios, que representa a grande maioria dos municípios. Será que está no momento da gente começar a cutucar também, trabalhar esses dois lados, né, cutucando o governo, mas cutucando também outros atores que podem colaborar com crédito para esses municípios de pequeno porte e facilitar, inclusive, o contrato, né, dessas startups que podem promover a modernização da gestão pública? Pode ser um caminho também que a gente pode trilhar.
Eu acho muito legal isso que você disse e acho que é uma noção que está muito conectada àquilo que está conectado com, está permeando todas as narrativas. Só que é a noção de governo como plataforma, que também já foi citada aqui. Se nós pensarmos o projeto Ilumina SP, que é o que a gente está fazendo, aqui no estado de São Paulo, ela é exatamente você pensar o governo do estado na utilização do seu corpo técnico para o fomento de projetos de parceria público-privada em municípios. Então, iluminação pública é competência municipal. Como assim? O que o Estado está fazendo? Só que a gente sabe que iluminação pública está extremamente conectado com segurança pública, índices de assédio, índices de quase tudo, de saúde, enfim. Por que não o Estado de São Paulo pensar em iluminação pública? Só que aí que está. Se o governo fosse um programa de computador, o direito seria o código, correto? O direito seria o código. Agora, o direito ele não tá pronto para entender essas dinâmicas sociais, a complexidade da relação entre os diversos serviços públicos. E agora, parte dessas iniciativas inovadoras em fornecer bypasses ou então enfrentar diretamente o código, né, digamos assim. Só um comentário, acho que permeia tudo, e também uma pergunta. Uma coisa que a gente tem visto surgindo várias startups que estão vendendo por inexigibilidade. E a gente fica pensando, cara, não é possível que tem tanta coisa assim que caiba dentro de uma inexigibilidade. Quem está vendendo bem para governo está vendendo por inexigibilidade. Não, então, mas a inexigibilidade não é feita para isso. Então está errado. Entendeu? Então, quem está vendendo bem para o governo está vendendo por inexigibilidade. E a gente reflete muito sobre isso lá. Cara, vamos tentar construir uma tese de inexigibilidade? Não vamos? Mas muito provavelmente esse é o caminho errado. Porque, poxa, todo mundo que tiver uma solução agora quiser vender para o governo vai ter que conseguir falar que ele é único. Então, não sei se alguém tem comentários sobre isso, acho que vai uma pergunta para a plateia, mas está tão errado que a gente está se desdobrando para conseguir vender e passando por vários riscos super graves, né? Porque esses contratos são os primeiros que são observados. Tem que aparecer. Bastão da fala. Pode sentar, tanto faz, né? Oi, tudo bem? Sou a Ana Caroline. E eu achei interessante uma fala que a Camila falou e que vocês também estavam respondendo com relação a questão do cidadão também, né? Então, o que eu queria colocar enquanto pergunta essa cultura ela tem que existir no setor público, mas a gente também tem que conseguir transmitir essa cultura para os cidadãos, no caso, por exemplo, seja pela via educacional, né, nas escolas, com as crianças, ou seja também em outros espaços de atuação, né, no trabalho, em espaços sociais como clubes, igrejas. Então, o que eu queria perguntar assim para vocês, como que a gente pode fazer isso, né? Então por exemplo, nós temos um projeto na prefeitura que é de educação empreendedora para as escolas e assim, vocês acham que faz sentido esse tipo de educação empreendedora existir em outros espaços, né, para além das escolas, como esses espaços de sociabilização que nós temos? É isso que eu gostaria de ouvir de vocês. Obrigada. Rapidamente, 2 projetos, eu acho que isso é super importante. Um primeiro aspecto é que uma tese nossa, na nossa teoria de mudança, até um pouco ingênua, a gente está vendo se é de fato, é que a gente disponibiliza parte das análises que mostram as ineficiências do município para a sociedade gratuitamente. Então, todo mundo que quiser saber se algum município tem problema, ele pode entrar no nosso site e ele vai ver uma série de análises. Que a gente acredita que se a sociedade estiver sensibilizada para aquele problema, pode ser que ela pressione o poder público. A gente vê que tem muito disso, mas a gente não consegue medir o quanto que de prefeitos que chegam
para a gente vem através de uma pressão. Acho que é muito pouco, mas é uma coisa que a gente acredita. Segunda coisa, a gente participa de um projeto, chama Estação REC, e eles estão formando 7.500 jovens do ensino médio em linguagens de programação. E isso é um baita de um resultado. A gente já viu ali várias startups em 3 meses aparecendo, assim, morrendo, e os caras começando outra. Então, eu acho que quando a gente fala de inovação, tem várias coisas, mas tem uma coisa muito forte de tecnologia. E, de fato, hoje, quem que a gente está formando, não sei se eles conhecem como que um governo funciona, por um lado, que acho que é educação política, de entender os problemas. Hoje não tem isso nas nossas escolas. Como é que funciona uma cidade, o governo, como é que é a política, como é que é a democracia. E, por outro lado, também não tem essas pessoas sendo formadas em tecnologia, né? Que acho que é uma parte importante da inovação, não é somente ela. Então, acho que sim, é importante a gente olhar para isso. Eu acho que a educação... Bom, vamos cair no mesmo, né? Educação é a base de tudo. Mas eu acho que o brasileiro já é empreendedor, mas hoje ele é empreendedor por subsistência e acaba enfrentando uma série de dificuldades ao longo do caminho porque não teve essa educação, ou porque vai para o empreendedorismo porque perdeu o emprego, é a única opção, está fora do padrão de idade, do mercado. Então, essa cultura empreendedora é extremamente necessária na educação, tanto para o empreendedorismo tradicional, quanto para a gente fomentar esse empreendedorismo de inovação que no Brasil é tão pequeno ainda, né? E eu acho que tem um outro lado da educação, que o Rodolfo tocou, que é você colocar o estudante, o aluno, no papel do gestor. A Fundação Brava tem uma iniciativa super bacana que chama Cidade em Jogo, que você é o prefeito da sua cidade, você tem o seu dinheiro e você vai alocando da maneira que você quer. E aí você entende que se você aplicar tudo na saúde, vai faltar dinheiro para a educação. Então, também a gente tem que dar essa educação de que não é tão fácil, né? Não é porque você é governo, não é porque você é um gestor e você, em teoria, tem essa capacidade, os recursos são limitados, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar o aluno nesses 2 papéis, e aí a gente vai ter um aluno melhor formado, melhor preparado no futuro. Tá, não, só... Não, eu gosto. Não, só fazer Essa caixinha é bonita. comentário, né? Assim, acho que antes dele fazer... Acho que a pergunta é outro tema, né? Tá, então... porque, assim, eu tenho acompanhado bastante esse tema e visto que está tendo uma articulação de diversos setores, né, para que aconteça essa formação com base em solução de problemas, projetos. Então, por exemplo, a própria Secretaria Municipal de Educação acabou de lançar o currículo da cidade, que tem esse atrelamento com as ODSs. Outros projetos também estão buscando trazer esse tipo de inovação social para as escolas, né? Então, assim, mais do que também só aprender a programar, não desmerecendo, né, a questão da programação ou das tecnologias, mas do aluno sair com uma capacidade crítica e uma consciência social de que ele pode intervir na sua realidade, que ele pode intervir no seu bairro, no seu território. Então, acho que era mais nesse sentido. E agradeço as respostas. Vou dar a caixinha para ele. Legal. Obrigado. Vamos ficar marcado aqui. Eu voltei pela sua pergunta. Eu acho que estou acompanhando aqui a discussão e, por algum momento, senti que, assim, podia gerar aquele um certo desconforto, como se a gente não tivesse solução, sabe? Que tudo está ruim. A gente tem caído muito nisso enquanto sociedade brasileira. Mas, vendo da plateia a sua pergunta, ela parece que ela está muito evidente que é de uma pessoa que está tentando vender algo para o governo. E aí eu queria fazer um convite para a gente tentar olhar um pouco com a perspectiva sobre a gente falar de inovação pública, que às vezes a gente tem a tendência a cair em instrumentos. Então, você vê uma série de organizações públicas que são fábricas de produzir edital ou fábricas de contratar determinada coisa, e a gente acaba caindo no instrumento. E aqui, como a gente tem a possibilidade de falar com pessoas que estão em diferentes posições, talvez tentar ver assim, o que, de fato, então, precisaria mudar para a gente falar de empreendedorismo público, empreendedorismo cívico,
porque, às vezes, o resultado de um determinado processo de criação de alguma iniciativa que vai trazer a inovação, seja ela tecnológica ou não, pode ter como formato não apenas startups, né? Assim, programas públicos que vão ser, na verdade, incorporados lá dentro. Então, acho que o output desse processo de criação, ele não necessariamente vai ser algo que vai ser vendido para o governo. E se a gente tentar enxergar dessa maneira, eu acho que a gente tem tanto espaço para explorar, né? Assim, sejam iniciativas como o Brasil Lab, que tem, né, assim, trazido pessoas que têm interesse, ou seja, dentro do próprio governo, onde existe uma vontade de servidores, né, como você, de estar meio que inserido nesse ecossistema, mas que você vai travando nessas barreiras, que não estou negando elas, obviamente a gente precisa de vários avanços nesse sentido, mas é olhar um pouco com essa perspectiva, assim, que eu acho que talvez a gente consiga encontrar caminhos aí que a gente não está vendo, né? Isso eu acho que são lados da mesma moeda, assim. E aí tem um outro lado ainda que eu acho, como que o governo consegue pensar, para além de lei de licitação, mecanismos como política pública que fomentem a inovação em algum... Então, assim, tem vários lados. Com certeza o lado que eu trouxe é esse, de um cara que está desesperado tentando acessar esse mercado. E assim, tá bom, não tá ruim não, tá bom porque estão sobrevivendo. Acho que esse é o desafio, né? Esse é o motivo e tudo mais. Agora, pensando e é legal, eu entendo o seu ponto, só que a gente tem que também olhar que existem vários Brasis. Nós temos 5.420 cidades super pequenininhas, com uma massa de servidores públicos, infelizmente, muito mal formado, em localidades onde eles nem sabem, pode ser que eles não saibam nem o que é o Google, e que, assim, não sei o quanto que uma cidade dessa vai, de fato, assim, estamos tendo problema no curto prazo, né? Tem gente lá morrendo, o funcionário não está recebendo. Quanto que a gente vai demorar para virar essa chave? Então, fazendo um pouco, defendendo um pouco um lado da moeda, que eu acho que assim, para alguns Brasis, não adianta a gente esperar que a gente desenvolva capacidade lá. Os problemas estão acontecendo, talvez a gente precise enxertar a capacidade, ajudar a facilitar a vida deles. E outros já, governos estaduais, que eu acho que é um ente da federação que está meio perdido aí, o governo federal, como é que a gente consegue... nestes casos, fortalecer e tentar esse empreendedorismo público dali de dentro, né? Então, só trazendo um contraponto, eu acho que tem algumas situações que não adianta a gente achar que vai conseguir vir uma inovação de lá de dentro, é muito complexo. Se bem que, só para comentar, o Remígio ia levar o Colab para lá e por algum motivo, não sei se o Gustavo está aqui, não deu certo, ele estava com um problema de poste queimado com a luz. É uma cidade do interior da Paraíba de 5.000 habitantes. Aí ele falou, poxa, não dá para trazer o Colab e tudo mais, não rolou. O que ele fez? Ele mandou pintar todos os postes com uma numeração, criou um canal da prefeitura e falou assim, todo mundo que mandar uma selfie com um número atrás, com o poste queimado, a gente vai consertar. Em 48 horas ele zerou os postes queimados do município. Então, até hoje não tem poste queimado. Então, tem cidade que tem lá um herói que o cara consegue, mas isso é meio que exceção. Eu queria pegar um gancho nessa sua fala, Caio, porque eu estou entendendo que a sua colocação é no sentido da gente ter esse olhar das oportunidades internas, né, que às vezes acabam ficando embaçadas, dada a visão externa da dificuldade de penetrar. E aí eu estava pensando, salvo engano, durante a fala da Camila, eu estava pensando um pouco que uma das coisas que eu acho que a gente tem um campo de oportunidade bem interessante porque o servidor público ele também é muito sozinho, né? O servidor público é um ser ali que ele vive, principalmente esses que são mais desajustados, né? Que estão incomodados ali querendo fazer as coisas. Eu falo que eles vivem numa solidão muito grande. É difícil você ver, e aí olhando até pelo próprio ecossistema de startups, né? O ecossistema ele só existe porque você tem uma diversidade, uma complementariedade dentro dessa diversidade de pessoas que tentam, e organizações que tentam encontrar pontos
ou de interesse comum ou de mútua ajuda, né? Eu vejo isso acontecendo, acho que diariamente aqui. E eu sinto que falta um pouco desta conexão, ou deste ecossistema, dentre os servidores que têm essa vontade. Eu acho que eles estão dispersos em algumas redes, né? E aí algumas instituições têm feito um trabalho interessante, o próprio Vetor, e é uma das coisas que a gente mais discute no Conselho. O MLG ele é uma parte, mas eu sinto que falta talvez algo um pouco mais estruturado e de maior alcance para a gente dar vazão a essas oportunidades, porque às vezes o que falta é simplesmente ou você reconhecer um par que está querendo fazer a mesma coisa que você, ou você acessar um conhecimento de alguém que você pode ser ajudado ou ter uma mentoria, ter alguma coisa que vai destravar alguma ideia ou, eventualmente, algum projeto de política pública. Então, eu sinto que existe essa solidão aí do gestor público na hora de inovar ou de encontrar uma solução, que é um tema bem importante da gente endereçar, que também não tem nada a ver com o instrumento 8666. É um campo de atuação interno, talvez, da gente deixar de pensar muito menos nas fronteiras da federação, né? Então, é o governo do município de São Paulo, governo do estado de São Paulo, governo do município de Belo Horizonte, e pensar nesse grupo de servidores que está em diferentes lugares, que provavelmente está enfrentando o mesmo problema, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Oi? Oi. Dá para ouvir? Dá. Acho que agora melhorou, né? Meu nome é Karime. Eu estava ali na plateia ouvindo um pouco das falas, e aí um ponto me chamou muito a atenção. Eu acho que inovação pode ser um apunhado de coisas, né? Eu entendo que nesse aquário aqui a gente consegue acolher diversas demandas e inquietações que surgem, né, que estão surgindo. Nos últimos tempos eu trabalhei numa consultoria privada. Eu sou formada pela Universidade Federal do ABC em Políticas Públicas e também em Ciências e Humanidades. E eu sempre quis atuar para governos dentro de uma iniciativa privada para poder entender um pouco. E uma das coisas que mais me incomodam, em termos de consultoria e terceiro setor, é quando a gente não consegue, de fato, ter uma linguagem empática. E isso, para mim, está muito conectado a detalhes. Eu sou uma detalhista de carteirinha. E aí o que me chamou muita atenção é que uma das apresentações estava totalmente em inglês. Por que a gente está falando de setor público, realidade brasileira, em inglês? Por que a gente acredita que, para poder falar uma linguagem de inovação, a gente precisa, de fato, adotar uma linguagem em inglês? Pode parecer um pouco tosco até, né? Mas realmente faz toda a diferença. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui um highlight. O segundo ponto, que eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, quem se sentir mais confortável para comentar. Eu tenho uma opinião própria, mas nós priorizamos a formação ou o conhecimento do gestor público, do servidor público? É possível atestar conhecimento sem diploma? Há no radar algum mecanismo que possa atestar conhecimento para o setor público e que fuja da lógica dos concursos? Eu sei que tem algumas coisas que estão pipocando por aí. O Vetor é uma delas, né? Existe aí o programa de lideranças do próprio Vetor. Mas, para além disso, para a gente poder aumentar e escalar isso cada vez mais, existe alguma solução mais simples que a gente possa comunicar essa questão do conhecimento sem necessariamente necessitar de um diploma, né? E até que ponto hoje o diploma está mais ligado a uma moeda de troca do que, de fato, um conhecimento importante? É isso. Quando você começa a conversar com o pessoal do Vetor, o Vetor acaba virando o assunto até em mesa de bar, né? Então, assim, você acaba sempre vendo, poxa, como que a gente pode trabalhar determinado projeto e tal. E uma das coisas que eu sempre discuto com os meus amigos, com o pessoal, cara, como que a gente expande a experiência do Vetor? E eu estou falando não como Vetor, estou falando como eu, trainee. Cara, pensar em habilidade ao invés de conhecimento, eu não sei se a gente precisa pensar em não fazer concurso público. Talvez a gente precise pensar em mudar o concurso público. Eu não sei se existe uma regulação que fala, cara, para você virar juiz, você precisa estudar XYZ. Para mim, isso daí vem de uma determinação da entidade que contratou o concurso, e não de uma regulação que precisa ser assim.
Então, eu acredito que parta muito mais de uma mudança de cultura e de fazer os donos desse concurso, e de fazer as instituições entenderem que habilidades têm uma profundidade muito maior do que conhecimentos em si, o que não significa que conhecimento não tenha a sua importância, mas que, para a gente selecionar melhor, a gente precisa pensar em habilidades e não em conhecimento. Acho que seria mais ou menos esse o caminho que eu responderia essa pergunta. Eu acho que é uma ótima pergunta. E eu acho que ela é bastante central quando a gente pensa o próprio desafio do futuro do trabalho, né? Então, não é do futuro do trabalho no governo, é do futuro do trabalho e de como as pessoas vão se relacionar, se inserir em relação a esse assunto. E aí é muito engraçado isso, né? Porque eu olhando a minha trajetória, é engraçado que se você me perguntar, mas então você dá valor à diplomação? Eu te responderia que não, mas quando eu olho a minha trajetória, eu falo, nossa, eu estou completamente errado. Eu estou falando quase que uma mentira. Mas talvez pensando que a minha cabeça era diferente da de hoje. E hoje eu consigo interagir diariamente com pessoas que o que menos me importa é a titulação ou a educação formal de determinadas pessoas. Inclusive, já fui investidor de startups de educação que eram formadas por pessoas que sequer tinham terminado a faculdade. Mas porque eu via nelas, talvez, as capacidades, e aí as capacidades, as motivações intrínsecas, que eram suficientemente fortes evidências para me motivar a apostar e estar com eles. Como as organizações vão lidar com isso, aí é uma outra questão, né? E, infelizmente, a gente tem as organizações avançando em passos mais lentos do que a própria realidade tem mostrado que é o caminho. E aí são tanto as privadas quanto as públicas, né? As privadas, eu vejo, por exemplo, algumas startups que trabalham justamente em novas formas de você recrutar, né? Em que você consegue, inclusive, usar a própria tecnologia para aferir determinadas capacidades que não são, basicamente, uma linha do seu currículo que você demonstra ali que você tem um título. Mas, ainda assim, para as organizações privadas é difícil. Para as organizações públicas, eu acho que o que a gente tem a romper é quase que uma dependência de trajetória, né? E uma cultura que não é do setor público, é uma cultura bacharelista do Brasil. A gente dá valor a isso. Então, você questionar esse valor, e aí eu acho que cada vez mais acho que a discussão vem à tona, mas os passos concretos nessa direção, eu acho que vão surgir a partir de experimentos, como é o caso, por exemplo, do Vetor, né? Que está experimentando modelos diferentes e que tem se mostrado ótimos indícios de sucesso, tem demonstrado ótimos indícios de sucesso. Como a gente escala isso para eventualmente substituir o modelo atual, eu acho que ainda vai demorar um pouco, mas em função menos até das questões formais e mais das questões culturais, e aí não do setor público, mas até da sociedade brasileira. E eu gostaria de complementar um primeiro aspecto. Acho que assim, a formação é importante, não acho que tem que ser a formação do jeito que a gente tem hoje. Isso a gente vê no mercado privado, e no governo a mesma coisa. Mas uma reflexão também que a gente tem que ter, eu acho que é o que a gente quer desses funcionários, qual que é o papel de cada um lá dentro, as áreas são essas. A gente tem hoje áreas inteiras dentro de uma prefeitura que perderam um pouco o significado, e essas pessoas eventualmente continuam lá, fazendo aquelas atividades por uma coisa, porque ela entrou lá para fazer aquela atividade. Então, antes da gente pensar se precisa formar ou não, que eu acho que precisa, acho que também, quais são os papéis das pessoas, quem que a gente precisa dentro de uma prefeitura e que tipo de formação que é importante a gente ter lá dentro. Por exemplo, a área de tecnologia de informação dentro da prefeitura, normalmente é uma ou duas pessoas para administrar uma baita de uma infraestrutura. Então, acho que essa é uma reflexão legal também. E só pedir desculpa, a apresentação em inglês era minha, eu não sabia que tinha que trazer a apresentação, então eu peguei a mais atualizada, que não era para pessoas aqui do Brasil, então desculpa a todo mundo aí, a plateia também. Pessoal, o papo está muito bom,
mas a gente precisa encerrar. Então, o que eu conversei com o Igor é só para ele estar sentado há algum tempo, para ele fazer uma intervenção muito objetiva. Se alguém quiser comentar também em cima do que ele falar, muito objetivamente. E depois ele fica no palquinho para dar um recado muito importante. Dá o catbox para eles. Nossa, é macio mesmo, né? Você achou que era duro? Eu sei que fosse o pedra. Tá bem. A partir da intervenção, acho que vou fazer, mas assim, acho que vai abrir muito debate, mas é em relação à democracia representativa, né? Porque eu trabalho há 6 anos no governo municipal de Campinas, né? Na prefeitura de Campinas. E o que eu posso dizer é que a eleição ela concede um poder ao vencedor e ao grupo do vencedor muito grande, muito grande. Então o vencedor ele se sente, o eleito ele se sente um super-homem ou uma super-mulher. Então essas questões de inovação no setor público acho que passa também pela questão da democracia representativa. Quais são as mudanças futuras que as mentes pensantes, né, podem propor para esse sistema? Porque essa superpotência acaba levando à continuidade de sistemas políticos, né? Então os negócios são feitos com proximidades políticas e não pela magnitude, pela potência do negócio ou do projeto, né? Acho que discutir a democracia representativa também faz parte desse cenário, né, de inovação no setor público. Mas a minha contribuição aqui para o debate, eu queria convidar todos vocês para o Fórum MLG Campinas, que vai ser realizado na próxima, sem ser essa sexta-feira, na próxima, dia 25, na cidade de Campinas, no Hotel Vitória, fica na região do Cambuí, da cidade de Campinas. O Luiz vai me passar o e-mail de todos vocês que participaram aqui do fórum, e eu vou encaminhar a programação para todos vocês. A programação, pessoal, para quem se interessa por administração pública, está bem diferente dessa daqui. A gente está numa estrutura mais de governo mesmo, então a gente vai começar com uma abertura tratando do sistema, não do sistema político, mas das eleições desse ano, né? A mediação do Humberto Dantas com o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que também é o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. A gente vai ter a presença do deputado federal Carlos Sampaio e outros prefeitos ali e vereadores da região da RMC. Região eu fiz a abertura falando que eu sou o prefeito do campus, então tá mais ou menos igual. Tá ligado, né? E depois a gente passa para um painel que a gente vai tratar justamente da reforma da Lei de Licitações. O senador Fernando Bezerra Coelho, ele é senador federal pelo Estado de Pernambuco, ele é autor de um projeto de lei do Senado, 559 de 2013, que vislumbra, né, uma renovação da Lei de Licitações. Então, ele vai estar presente na mesa, vai estar discutindo com uma procuradora do município de Campinas, que tem a prática da licitação num órgão público grande, que é um cenário bem truncado, né? Depois a gente parte para um painel sobre regularização fundiária, que também está bem em voga no atual momento, né? Depois que o prédio caiu aqui no centro de São Paulo, esse tema voltou a ser comentado, né? E a gente termina com um painel de inovação também. Vamos ter a MUV e também o Colab lá presentes. Então, deixo estendido aqui o convite para todos vocês que puderem, por favor. Vai ser uma honra recebê-los lá no Fórum MLG Campinas, dia 25, sexta-feira. Tá bom? Obrigado.